Olá, meu nome é Dani, a gente está aqui para mais uma conversa sobre espiritualidade e autoconhecimento e o tema de hoje é Ho'oponopono, a cura da alma. A gente vai entender melhor o que é o Ho'oponopono, essa técnica maravilhosa que o brasileiro se apaixonou, mas que a gente ainda sabe tão pouco sobre ela, né? Tão importante a gente entender do que se trata o Ho'oponopono, que com certeza faz toda a diferença do mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está assistindo ao vivo, para quem está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, gente, ativa o sininho. Lá vocês vão estar por dentro de todas as novidades. Na descrição desse vídeo tem os meus 2 e-books, Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma sacerdotisa do mar, e Lemúria, Terra da Luz, acessando os registros acásticos, para quem tem interesse no assunto em ler. E eu, no próprio livro da Lemúria, também falo um pouco do Ho'oponopono, nas minhas idas ao Havaí, que realmente foi uma experiência incrível. Então, gente, vamos começar. Ho'oponopono, a cura da alma. Primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa entender o que é o Ho'oponopono, porque a gente tem uma ideia, vaga ideia do que seja, mas a gente não entende muito bem. O Ho'oponopono na verdade, ele não é o sistema psicoespiritual de cura. Existe um sistema muito antigo, ancestral, dos ancestrais havaianos, que é um sistema psicoespiritual de cura que não tem um nome específico. O Ho'oponopono é um conjunto de técnicas deste sistema de cura espiritual. Isso é a coisa correta, o que realmente é o Ho'oponopono. Por quê? Porque em havaiano, a palavra pono significa estar alinhado, estar em conexão com o cosmos, você está em equilíbrio, em harmonia. Então, em havaiano se diz que a gente tem que estar em pono. Quer dizer, eu estou em pono, significa o quê? Eu estou em harmonia, os meus 3 eus estão em harmonia. Ho'oponopono, quando em havaiano a palavra dobra, que é Ho'oponopono, ela toma é para dar uma intensidade maior a esse alinhamento, aquela palavra. Então a palavra Ho'oponopono significa consertar algo que está quebrado, trazer você de volta para o estado de pono, que é o estado de harmonia, de equilíbrio, de alinhamento. Então, ao pé da letra, Ho'oponopono significa isso. Então, nesse sistema psicoespiritual de cura, ele tem uma série de princípios, ele explica detalhadamente o funcionamento do nosso espírito, da nossa alma, dos nossos eus, da nossa mente. E o Ho'oponopono são as técnicas para trazer a gente para a nossa harmonia. Então, eu vou pontuar aqui alguns princípios básicos do sistema havaiano de cura, tá? Para que vocês possam entender e por que é tão importante a gente entender. Porque o Ho'oponopono no Brasil ficou sendo conhecido por causa de um livro, né, que chama-se Limite Zero, e aquelas frases, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, obrigado. Mas as pessoas muitas vezes pensam que o Ho'oponopono é só isso, eu ficar repetindo, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, obrigado. E o Ho'oponopono é muito mais do que isso. Infinitamente mais, até mesmo para que a gente possa entender o porquê você fala isso. Porque a gente ficar repetindo isso, sem saber por que está repetindo, ele não vai surtir nenhum tipo de efeito, tá? Agora, se você entende como funciona, se você conhece o sistema e você conhece porque o Ho'oponopono, por exemplo, no meu curso de Ho'oponopono, eu não ensino essas frases, porque eu falo sobre elas para esclarecer as pessoas, mas é porque elas não são importantes, tem outras coisas muito mais importantes para a gente praticar no Ho'oponopono. Então, quais são esses princípios básicos que eu sempre falo aqui nas lives, mas que nunca é demais, que é importante, que é como esse sistema havaiano de cura psicoespiritual age, e são esses princípios que para a gente entender a gente mesmo e curar a nossa alma. Primeiro de tudo, o sistema havaiano diz o seguinte, que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco. Olha que afirmação forte, que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco. O que isso significa? Que tudo que acontece na minha vida é minha responsabilidade. E isso é uma afirmação muito profunda.
né? Porque a pessoa pode dizer assim, poxa, mas eu tomei um tombo na rua e eu não quis isso. Depende. Aí é que está a chave da mudança de chave, da gente virar a chave e mudar a nossa vida. De alguma forma, nós criamos isso para nós. Tenhamos nós criado isso minutos antes, nesta vida, ou isso já vem de um resultado de uma vida passada, de memórias que estão armazenadas dentro da gente. Mas essa afirmação, gente, o que eu acho importante dessa afirmação, que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco, é que essa afirmação é libertadora. Por que ela é libertadora? Ela é curativa. Porque se eu sou responsável por tudo que acontece comigo e eu não estou satisfeito com algo que eu estou vivendo, significa que eu posso mudar isso nesse instante. Então ela é libertadora. Porque quando você acha que você está vivendo alguma coisa por culpa de alguém, por culpa de terceiros, por culpa da vida, por culpa do mundo exterior, você está tirando de você a oportunidade de mudar a sua realidade. E eu posso dizer a vocês que é verdade, a gente é 100% responsável por tudo que acontece conosco. Então, onde está o nosso trabalho? Dentro de nós e não do lado de fora. Então, aquilo que a gente fala assim, quando eu me formar, eu vou ser feliz, quando eu me casar, eu vou ser feliz, quando eu estiver ganhando X por mês, eu vou ser feliz, quando a minha vida financeira estiver estabilizada, eu vou ser feliz, quando eu for morar em outro país, eu vou ser feliz. A gente está sempre colocando do lado de fora coisas que a gente só vai encontrar dentro da gente, não é assim. Todas essas coisas boas a gente pode viver, mas elas são um reflexo do nosso interior. E se eu sou responsável, 100% responsável por tudo que acontece comigo, eu posso criar a realidade que eu quiser. Porque o outro princípio do Ho'oponopono diz o seguinte, que nós criamos a nossa realidade. Porque se eu sou 100% responsável pelo que acontece comigo, eu crio a minha realidade. Como é que eu vou criar a minha realidade se eu não tenho responsabilidade sobre ela? Então, esses princípios são muito fortes. E tem um outro princípio que se baseia no sistema havaiano de cura ancestral, que o Ho'oponopono faz parte. É importante dizer que o nome do sistema não é Ho'oponopono. Ho'oponopono, eu repito, é o conjunto de técnicas utilizados para a purificação de memória que compõe o sistema. Esse sistema havaiano explica o seguinte, ancestral, tá, gente? Isso tá no Havaí desde o início de tudo, né? E a gente sabe que o Havaí, eles são descendentes dos lemurianos, que são descendentes dos pleiadianos. Então, isso é uma coisa muito antiga. Então, eles dizem o seguinte, que nós temos 3 unidades de consciência. O que isso significa? Eles dizem que nós temos 3 eus. 3 unidades de consciência. O superconsciente, o subconsciente e o consciente. Todo esse sistema de cura é baseado nisso. E outra coisa muito importante que eles dizem, que essas 3 unidades de consciência têm vontade própria. Então, se elas têm vontade própria, pode haver um conflito. Porque uma pode querer uma coisa e outra pode querer outra. Então, por isso que é importante, como eu disse no início, a gente estar em pono. Por isso que o havaiano, o sistema de cura havaiano, explica que o objetivo da gente é estar em pono. O que é estar em pono? É estar com as 3 unidades de consciência em harmonia. As 3 querendo a mesma coisa. Porque é só assim que a nossa vida flui, que a gente cura a nossa alma. Se um eu quer uma coisa e o outro eu quer outra, isso não acontece. Aí vocês podem dizer assim, mas será que é isso mesmo? Será que eu tenho 3 unidades de consciência e que elas podem querer coisas diferentes? Isso é uma coisa estranha. Eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão entender isso em segundos. E vocês vão ver que isso é perfeitamente possível, que isso acontece o tempo todo. Eu vou dar um exemplo leve, simples, né? Divertido até.
mas que explica e que você vai identificar em você que isso pode acontecer. Aí vocês vão me perguntar, mas que exemplo é esse? Experimenta ir para uma festa de aniversário de criança de dieta. Você não fica dividido? Um lado seu não diz assim, ai, só um brigadeirinho, só um salgadinho, só um pedacinho de bolo, e o outro lado diz assim, não, você está de dieta. Você não pode comer nada disso. Isso não acontece? Então isso é a prova que suas unidades de consciência têm vontade própria. Porque se não tivesse, ninguém teria problema em fazer dieta na vida. Para começar. Não é verdade? Então, isso é só para mostrar que realmente isso acontece. Vocês sabem que eu sou sensitiva, terapeuta holística, escritora, e eu trabalho com energia há muitos anos. Há mais quase 30 anos eu trabalho com isso e eu tenho um trabalho específico chamado sintonização da alma, que é um alinhamento vibracional. Tem muitos clientes meus aqui que estão assistindo nesse momento, sabem do que eu estou falando. Então eu posso dizer para vocês que eu comprovo no meu trabalho da sintonização tudo que o Ho'oponopono fala. Na verdade, o sistema havaiano de cura tem muito a ver com o meu trabalho porque eu parto do mesmo princípio. Às vezes, eu recebo um cliente, né, que isso é o que acontece com a maioria de nós, e que conscientemente a pessoa quer uma coisa, mas o inconscientemente, o subconsciente dela, a outra unidade de consciência, não quer. Então gera um conflito. E quando esse conflito acontece, a gente vive um problema na vida. A gente não fica em paz, porque a gente não está impondo. Então, quando eu estou na sintonização da alma, o objetivo da sintonização da alma é trazer aquele espírito para o estado de pono. Por que chama sintonização da alma? Porque a alma tem que estar em harmonia. Se a gente não curar a alma, gente, o resto não caminha. Não caminha vida financeira, nem saúde, nem nada. Nossa alma tem que estar, vamos entender aqui que eu vou chamar nossa alma de subconsciente, ela tem que estar em pono com o nosso consciente, com o nosso superconsciente, para que tudo flua, para que a gente se encontre, para que a gente se harmonize. Porque quando existem esses conflitos, o que acontece? Gera-se ansiedade, depressão, a gente fabrica doença, uma série de problemas, até mesmo os problemas financeiros e qualquer outro tipo de problema que você puder pensar. Por quê? Aí a gente volta para aquele princípio que eu falei no início do sistema, que diz que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco. Então, se conscientemente eu quero muito, por exemplo, me casar, e a minha alma, que é o meu subconsciente, por algum motivo se sente culpado e não acha que eu sou merecedor de me casar, aí a minha vida amorosa não caminha. Tá dando para entender como funciona? Ou você vai buscar sempre o tipo de pessoa que nunca vai casar com você. Por quê? Porque você não se permite. O seu consciente quer. Você fala, não, mas tudo que eu mais quero na vida é casar. Ok, legal. Tudo que você quer na vida é casar. Para o seu consciente, mas o seu subconsciente, ele quer também? Ou ele acha que ele tem questões às quais ele não se sente merecedor, culpas que a gente traz? Eu costumo dizer para os meus clientes da sintonização da alma o seguinte: todos nós trazemos um nível de culpa, tá? Isso é geral, gente. Eu vejo isso todos os dias no meu trabalho. A grande diferença é o nível, o grau desta culpa. Às vezes a gente se permite, a alma está em paz, ela está impondo com uma série de situações, mas ela não está com determinado aspecto da vida. Às vezes, quando esse nível de culpa é uma coisa muito grande, a pessoa não se permite estar bem em nada. Cada um de nós é um universo. Eu nunca vi um caso igual ao outro. Eu nunca atendi uma pessoa igual a outra. Cada um é uma riqueza de informação, é um universo novo. O que importa é possível ser harmonizado. É possível encontrar a cura, é possível a gente se entender. Então o Ho'oponopono, eu considero fundamental o estudo do Ho'oponopono, a pessoa fazer o curso, porque, por exemplo, o que eu ensino no meu curso? Eu ensino o sistema, o básico do sistema, o principal e as técnicas de Ho'oponopono. Então, quando você pensar em Ho'oponopono, esquece as frases.
Ele é muito mais do que isso. Quando você faz o curso de Ho'oponopono, você vai aprender quais são essas unidades de consciência, quais as características das unidades de consciência e como elas interagem, porque existe um mecanismo de interação entre as três unidades de consciência, que são os três eus. Se a gente tem essa oportunidade de entendimento, se o Criador permitiu que esse entendimento chegasse para nós, é para a gente colocar em prática. É para a gente entender como funciona e colocar em prática, porque não adianta você lutar contra você mesmo. Você bater de frente uma unidade de consciência com a outra, não, você vai ficar eternamente nesse conflito e não vai sair do lugar e vai sofrer. Por isso que o Ho'oponopono traz a cura para a alma. Porque se você entende o que está acontecendo com você, você identifica onde está o problema e você purifica aquele arquivo, você deleta aquela memória, você se harmoniza com as suas unidades de consciência, tudo muda na hora. E a gente sente uma felicidade enorme. Olha, eu vou dizer para vocês, não tem uma turma minha de Ho'oponopono que as pessoas não terminem o curso emocionadas. E muita gente falando, poxa, isso mudou a minha vida depois disso. Por quê? Porque é o entendimento da gente mesmo. E só para dizer que o meu curso é um dia de aula, tá, gente? Eu fiz propositalmente o curso uma aula única, porque quando eu fui me dedicar a isso, a trabalhar com Ho'oponopono, eu queria que o meu aluno saísse daquela aula com as informações que ele precisa para modificar a vida dele, porque ninguém cura ninguém, a gente só cura a gente. E outro aspecto do Ho'oponopono que a gente aprende a ver o mundo com outros olhos. Você não vai mudar os outros, você não vai mudar o mundo, você vai mudar você. Mas o que o sistema havaiano ensina? Que se você mudar você contribui pela mudança do todo. Porque nós estamos interligados. Nós não somos seres separados. Essa separação é uma ilusão. Então, qual é o princípio do sistema havaiano de cura? Se eu trabalhar dentro de mim, se eu trabalhar o meu pono, o meu estado de pono, eu beneficio a todos em qualquer questão que seja. Então é muito bacana, porque a gente tem dois caminhos muito importantes para trabalhar isso. O Ho'oponopono e a meditação. Mas eu acredito que o conhecimento que o Ho'oponopono traz, inclusive, especialmente para quem é psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, eu acho um conhecimento precioso, porque o sistema psicoespiritual de cura havaiano, ele é, como é que eu vou dizer assim, ele explica tudo. Ele explica tudo como funciona, como esses três eus interagem e como a gente pode harmonizá-los. Esse entendimento é um entendimento precioso. Eu não sou psicóloga, não sou psicoterapeuta, sou terapeuta holística, não tenho formação acadêmica, não foi o meu caminho, mas o que o Ho'oponopono trouxe para a minha vida como cura pessoal e me acrescenta para o meu trabalho é sem palavras para dizer a vocês. Por quê? Porque entendendo como funciona, eu consigo entender melhor as pessoas que eu atendo. Então é um curso, eu graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu amo o que eu faço. E eu adoro ensinar. Eu dou curso e dou consulta, né? Tanto adoro atender meus clientes, tenho um amor profundo pelo meu trabalho, um respeito enorme por todas as pessoas que chegam, que Deus me permite que eu seja um canal para que elas tenham algum tipo de ajuda, tanto como consulta e como curso. E eu sou uma pessoa que eu penso assim, se você vai ensinar alguma coisa, vai ensinar direito. E também não faço uma coisa que eu não tenha total domínio, porque eu acho que não dá para ter achismo, né? A gente tem que saber o que está fazendo. E então eu considero o Ho'oponopono uma ferramenta preciosa, porque não existe, gente, cura da alma sem autotransformação. E não existe autotransformação sem conhecimento. Você não pode transformar o que você não entende. Você tem que entender para poder transformar e até para entender as suas dificuldades. Se eu não sei por que isso está acontecendo comigo, como é que eu vou mudar? Como é que eu vou transformar? Eu tenho que entender, me entender. Para isso, tem que ter conhecimento.
E para ter conhecimento tem que estudar. E depois tem que praticar. Porque você vai fazer o curso não para ficar na gaveta. Ah, fiz o curso de Ho'oponopono, bacana. Vou fazer para eu aprender, para eu aplicar na minha vida, para aplicar o tempo todo. Porque a gente está nesse momento da nova era. A nova terra está aí nascendo. Vamos aproveitar essa herança lemuriana, pleiadiana. Os lemurianos eram profundos conhecedores de Ho'oponopono, porque a Lemúria foi uma colônia pleiadiana e siriana. Também tem um pouco de arturiano, mas principalmente pleiadiano. E os próprios havaianos dizem que eles são os descendentes dos pleiadianos e que essa técnica foi ensinada milênios atrás. E era uma coisa, continua sendo ainda muito restrita lá dentro. Que é um lugar maravilhoso, porque o Havaí é um lugar, se alguém tiver a oportunidade de visitar, eu recomendo visitar o Havaí. O Havaí é um lugar em que o véu entre os mundos é muito fino. E existe um respeito entre o espiritual e o material infinito. Para vocês terem uma ideia, as praias do Havaí, eles chamam de beach park, quer dizer, parque de praia. Nas praias do Havaí, é proibido vender alguma coisa na areia. A praia é um lugar sagrado. Você pode até fazer o seu lanchinho e levar com a sua família, mas você não pode ter vendedor. Não existe venda em praia do Havaí. As famílias vão, levam o lanche, guardam, jogam o lixo fora. Não pode ter bebida alcoólica na areia da praia. O mar, a natureza no Havaí é reverenciada. Essa é a cultura do Ho'oponopono. Cultura que é preservada até hoje lá e que basta, para quem tem uma sensibilidade, você pisa lá, você sente que é tudo diferente. Se alguém quiser saber os meus detalhes das minhas vivências no Havaí, eu recomendo ler o meu livro da Lemúria, que tá na descrição, vai estar na descrição desse vídeo no YouTube, a venda, o e-book está à venda na amazon.com.br, que eu descrevo lá todas as experiências que eu passei desde o primeiro momento que eu pisei lá. Já fui 2 vezes, é um lugar, com certeza ainda vou voltar, porque é um lugar que não está totalmente na Terra. E aí a gente vê a diferença do que a gente está num lugar no plano físico, em que o véu entre o mundo espiritual e o físico é muito fino. Você sente isso no ar que você respira lá. E o respeito que as pessoas têm pela espiritualidade. Então vamos aprender com os nossos irmãos havaianos. Vamos aprender esse sistema tão especial que ensina e que explica tanto como é que a gente funciona. Porque, meus irmãos, meus amigos, meus queridos, minhas queridas, porque eu, por exemplo, eu não acredito que ninguém esteja vendo essa live ou esse vídeo por acaso. Se está vendo, porque alguma coisa chamou você para assistir. Vamos lembrar isso, que a gente precisa estar em paz com as nossas unidades de consciência, que é a cura da nossa alma. Essa é a cura da alma. A cura da alma é estar em pono, é estar em paz, superconsciente, consciente e subconsciente. Só que a gente traz muitas informações, a gente traz memórias, a gente está todo dia absorvendo novas memórias, novas informações, que a maior parte delas é lixo. Você no seu celular, de tempos em tempos, quando o seu celular fica muito pesado, você não entra lá na galeria e deleta um monte de coisa? Quando você deleta um monte de coisa, o celular não funciona melhor? O Ho'oponopono é a mesma coisa, porque qual é o princípio? O princípio é o seguinte: se eu deletar e eu zerar, aquilo se dissolve e eu vou estar em pono. Então, é muito bacana. Então, eu escolhi essa live hoje porque terça-feira agora, dia 2 de novembro, feriado de 2 de novembro, foi escolhido propositalmente esta data, por ser feriado, eu estarei dando um curso de Ho'oponopono às 14 horas, 2 de novembro de 2021, se alguém estiver vendo esse vídeo depois, eu dou sempre esse curso, é só entrar em contato que eu passo a data seguinte. E que é muito bacana e que eu recomendo, mas eu queria deixar uma mensagem aqui importante. Vamos lembrar, veja bem, não é que as frases não estão certas, não é isso, você pode falar as frases, mas se você entender o sistema, você vai entender o que você está falando. E lembrar que o Ho'oponopono é muito mais do que isso, ele não é só isso. A gente ficar repetindo as coisas, falando, sem saber o que está fazendo, ela não vai surtir efeito.
ela vai surtir efeito se você... é aquilo que eu estava falando. Conhecimento, entendimento. Aí você coloca esse conhecimento em ação e se torna sabedoria. Então, queridos, foi isso. Eu desejo a todos muita luz. Eu desejo a todos que vocês estejam sempre impondo, que vocês se encontrem com a alma de vocês, entrem em contato com essa alma, com as suas unidades de consciência e se harmonize. Porque esse é o caminho da nossa cura. Porque a gente curando a nossa alma, a nossa vida se transforma, porque essa vida material, ela é só um reflexo dessa vida interior. Se alguém tiver interessado em fazer o curso, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp, entrar no site danilobo1.com ou mandar uma mensagem aqui pelo direct. Que assim seja. Aloha, paz e bem.